Boa noite. Me chamo Francisco. Moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mais precisamente na região rural daqui. Contarei a vocês um ocorrido que aconteceu não só comigo, mas também com toda a minha família. Nós fomos visitados por um lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 97. Aquele bicho começou a aparecer entre o mês de fevereiro até maio, o mês em que batizamos o nosso filho. O Antônio nasceu em janeiro do referido ano, e foi uma alegria imensa para toda a família a vinda do meu primeiro filho. Mas foi com a vinda dele que uma criatura assustadora começou a nos visitar. Embora meus parentes achem que fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois aquele ser era muito inteligente e ainda ficava de pé, que nem um homem. Quando o Antônio nasceu, a minha avó mandou que eu batizasse ele logo, pois ela tinha medo que o menino morresse pagão. Mas eu e minha esposa decidimos esperar para que ele completasse alguns meses e só aí a gente fizesse o batismo. E foi por causa dessa decisão que tomamos que o lobisomem veio nos visitar. A minha família sempre morou na região rural daqui de Tianguá. Nós trabalhamos com a venda de frutas e carne de criação. Vendemos muita manga, banana, acerola e jaca, além da carne de porco e de gado. Onde moro é um local fechado e é meio que um grande sítio. Porém, não é só eu que moro aqui, mas meus irmãos, minhas tias e os meus primos também moram nas redondezas. Aqui é muito calmo, mas quando aquele ser começou a aparecer, eu achava que era o fim do mundo, pois temia que ele nunca mais fosse embora. A primeira aparição daquela criatura foi numa noite chuvosa. De madrugada, meu filho chorava muito, e o porquê da choradeira era cólica. Eu, sem nenhum remédio e sem nada para ajudá-lo, decidi ir até a casa do Senhor Moisés, um homem que rezava nas pessoas. Calcei uma bota por causa da lama e saí de casa, atrás de um remédio com o Senhor Moisés. Demorei cerca de 5 minutos para chegar na sua casa, e lá ele me deu umas folhas de louro para fazer um chá para o menino. E novamente saí na chuva que estava muito forte. E assim que eu estava perto de chegar em casa, comecei a escutar os gritos da minha esposa pedindo socorro. Eu, achando que fosse o Antônio que tivesse piorado, corri sem nem me importar com o caminho. E quando eu cheguei em casa, minha esposa ainda gritava muito. Bati na porta para entrar e ela não falava nada. Só depois que falei mais umas 3 vezes que ela abriu. O meu filho ainda chorava de dor, mas minha esposa estava aos prantos e chorando muito. Vendo aquela cena, perguntei o que tinha acontecido. E ela então seguiu falando. Pouco depois que tu saiu, ouvi batidas na porta, e pensei que fosse tu. Eu me levantei para ir até a sala, mas antes de chegar lá, escutei um cansaço forte vindo lá de fora. Ainda perguntei quem era que estava do outro lado da porta, mas ninguém respondeu. Com medo, fui para o quarto e me tranquei. Foi quando comecei a ouvir batidas fortes na porta. Tinha algo lá fora querendo entrar. Foi aí que comecei a gritar por socorro. E antes de tu aparecer, a pessoa que estava lá fora saiu correndo. Na hora me deu uma raiva. Peguei minha foice e saí doido pelo mato atrás do cabra que queria invadir minha casa. Mas só que sem sucesso. Vendo que o sujeito já estava longe dali, decidi ir para casa e esperar que o outro dia chegasse para que eu fosse atrás do culpado de toda aquela algazarra. Na manhã do outro dia eu corri os 4 cantos da onde a gente morava, mas não achei nada por onde passei. E já estava achando que era alguém conhecido, pois para estar me vigiando daquele jeito, só podia ser alguém bem próximo. Só que não. O que nos visitou aquela noite não era gente, e eu descobri isso de uma forma assustadora. Foi bem no meio da quaresma que aquele bicho novamente veio nos visitar, mas ele parecia ter perdido o medo da minha presença, pois ele tentou me atacar e ainda invadir minha casa. Numa noite nublada e de lua cheia, eu estava consertando uma tarrafa para poder pescar com amigos. Foi quando comecei a escutar uma movimentação fora da minha casa.
tinha alguém andando de um lado para o outro, como se quisesse invadir. Me levantei lentamente e peguei minha foice. Então silenciosamente abri a minha porta. A neblina da noite cobria até um certo ponto, mas a claridade da lua ajudou bastante na visualização, e consegui ver algo bem longe só me observando. Saí de casa e fui indo no rumo da onde aquilo estava, e chegando bem perto, percebi pela luz da lua 2 olhos grandes e vermelhos. Parecia um cachorro pelo tamanho. Porém, quando fui me aproximando, parecia que a estranha criatura era enorme, e tomei um grande susto quando ela se levantou e ficou em pé que nem um homem. Eu vendo o bicho naquela posição já fiquei com o pé atrás, pois ele era muito alto e parecia ser bem forte. Percebi que não daria para enfrentar aquilo somente com a foice, e fui retornando para minha casa lentamente. Mas o bicho percebeu, e foi aí que ele começou a correr na minha direção. Eu também comecei a correr bem rápido para minha casa. Entrei e fechei a porta de uma vez. A criatura que vinha atrás de mim em disparada se jogou na minha porta, e quase que ela foi ao chão. Peguei umas madeiras e coloquei no encalço dela para que o bicho não a derrubasse, pois aquela coisa batia com muita força, tanto que achei que ele invadiria minha casa. Porém, depois de ficar uns 5 minutos batendo na porta, o bicho finalmente parou e saiu da frente da minha casa, e depois dali, não sei para onde ele foi. Então decidi olhar pela fresta da janela, e ao longe vi os mesmos olhos vermelhos, só a me observar. Não consegui dormir direito naquela noite, pois estava com medo dele conseguir invadir a minha casa. Quando amanheceu, fui até o meu pai para pedir a espingarda dele emprestado, e expliquei o porquê do meu pedido. A minha avó, que escutava nossa conversa, foi e me disse: Francisco, isso daí está acontecendo por causa do teu filho que não é batizado. É bom tu batizar o menino logo, pois esse bicho só vai parar quando o Antônio deixar de ser pagão. Esse daí que está te visitando é o lobisomem. Minha avó me falou essas palavras com muita firmeza, e eu acreditei nela, pois só sendo um bicho desses para ser daquele tamanho. Mas meus parentes disseram que era um cachorro do mato, e que o simples animal estava me assustando. Mas aquilo não era um cão, pois eu vi ele de 4, bem na frente da minha casa. O meu pai me emprestou a sua espingarda e fui para casa para me proteger do lobisomem. E passei noites e mais noites sem dormir, só esperando ele aparecer para meter uma bala nele. Mas parecia que o bicho tinha ido embora de vez, e relaxei um pouco nas vigílias. Fui deixar a espingarda para o meu pai, pois ele precisava dela para a caça. E foi quando eu estava desarmado que novamente o lobisomem veio nos visitar, pela 3ª e última vez. Numa madrugada de lua cheia, me acordei com o barulho de algo correndo ao redor da minha casa. Me levantei e fui até a sala para ver se era o lobisomem. E se soubesse o que veria, eu não teria ido olhar, pois vi uma criatura que com certeza saiu do inferno. Fiquei olhando pela fresta da janela e vi aquele ser assustador, que estava de cócoras bem debaixo do meu alpendre. O bicho tinha uma cara muito feia, e bem parecida com a de um macaco, mas seu corpo era metade gente e metade bicho. Era uma coisa sem forma alguma, e só consegui olhar para aquela aberração por alguns minutos, pois fiquei com medo do jeito que ele se movia. E ali no pé da porta, fiquei a noite inteira torcendo para que amanhã chegasse logo. Depois desse dia eu procurei pelas igrejas alguém que desse o batismo do meu filho, pois quando vi aquela criatura percebi que ele só iria parar quando pegasse o meu filho. Uns dias depois desse avistamento eu mandei um padre batizar o Antônio, e só aí que aquele bicho nunca mais veio nos visitar. E após alguns anos, eu percebi que não era sempre que ele vinha nos visitar, pois parecia que eram em noites de lua que aquela coisa se transformava. Depois dessa experiência assustadora, eu sempre batizei meus outros filhos cedo, pois eu temia que o lobisomem voltasse a nos atormentar.